Fala pessoal, professor Facina aqui do canal Circuito Paralelo e hoje a gente vai resolver umas questõezinhas do concurso do STJ para o cargo de engenheiro eletricista, beleza? Se você curtir, dá um like aqui no canal e acompanhe nossos outros vídeos de resolução, beleza? Sem mais delongas, né, galera? Vamos começar aqui, já estou com a prova aberta. Vamos resolver essas questões de circuitos elétricos. Vou resolver do item 51 até o item 59, beleza? Então, olha só, primeira questão que ele traz assim com a gente, com relação aos elementos dos circuitos elétricos, julgue os itens a seguir. Caso seja aplicada uma tensão senoidal com amplitude de 1 volt de pico e 1 kHz aos terminais de um indutor ideal de 5 mA, o módulo da impedância entre os terminais do indutor em regime permanente será de 25 ohms. Então olha só, a primeira coisa que a gente pode lembrar aqui é o seguinte, né? Lembrando que quando a gente fala de, né, impedância, a impedância de um indutor é dada por J ômega vezes L, né? Então, eu posso abrir um pouquinho isso, J, 2π vezes a frequência de operação, vezes a minha indutância, beleza? Então, calculando esses L aqui para gente, ficaria J 2 vezes 3,14 vezes a frequência de 1 kHz vezes a minha indutância de 5 mH, então 10 a menos 3. Já podemos cortar esse cara com esse cara, 2 vezes 5 vai dar 10, então eu teria aqui uma impedância desse indutor de J vezes, né, ou vamos botar assim, né, 31,4 J. Obviamente, né, galera, se eu quero o módulo dessa impedância, eu vou desconsiderar a parte imaginária, né? Então, como é que eu faço isso? Eu faço que o módulo da impedância ZL é dada pela raiz quadrada, né, da parte real, aqui a gente não tem parte real, mas a parte imaginária ao quadrado, desconsiderando o valor de J. Então, isso aqui vai dar para a gente um valor de 31,4 ohms. E o Sebrasp afirmou para a gente que será superior a 25, então esse item está corretíssimo. Beleza? Galera, item 52, ele fala para a gente o seguinte: se for aplicada uma tensão de 5 volts entre os terminais de um capacitor ideal de 2 microfarad, será acumulada em cada uma das placas do capacitor uma quantidade de carga em módulo igual a 2,5 microcoulombs, positiva em uma das placas e negativa na outra. Beleza, né, galera? Então, olha só. Basicamente, essa questãozinha bem direta seria o quê? Você teria aqui, vamos pensar, o seu capacitor, uma placa, outra placa aqui do seu capacitor. Esse cara vai ser ligado a uma bateria de 5 volts, como ele comentou aí para você, uma fonte de tensão aí de 5 volts. Então tá bom. Eu vou ter, logicamente, uma parte positiva e outra parte negativa. Para eu calcular a carga nesse capacitor, Q igual a C vezes V, não é isso? O nosso potencial. Como ele falou que a minha capacitância aqui é de 2,5 micro, vezes 5 volts, que é a minha DDP, a carga desse capacitor deveria ser de 10 microcoulombs. Então, na verdade, eu deveria ter 10 microcoulombs aqui positivo e menos 10 microcoulombs negativo. Ele falou para a gente que era de 2,5 microcoulombs, o que torna esse item o quê? Erradíssimo. Belezinha? Então, questão tranquila. Vamos para a próxima. A gente tem um circuito aqui para resolver, né? Então ele fala assim, ó, no circuito a seguir, a fonte IF provê uma corrente constante de 100 mA e a fonte VF uma tensão constante de 20 volts. Além disso, ele me deu os valores dos resistores R1, R2, R3, né, e R4. Beleza, vamos para os itens. Em relação a esse circuito, julgue os itens, que ele fala o seguinte, no primeiro, se o resistor R4 for retirado do circuito, ficando aberto a conexão entre os nós C e D, então ele vai tirar o resistor R4 aqui, beleza, a resistência equivalente de TVNAM do circuito à esquerda, CD, será igual a 200 ohms. Tá bom. Galera, como eu não tinha espaço aqui, eu coloquei aqui para você, para a gente poder fazer esse circuitinho aqui bem tranquilo e ter vários passos. Então vamos lá. Primeiro item, 54. O que eu tenho que lembrar é o seguinte, se eu tenho o equivalente de TVNAM, eu tenho aqui uma fonte de tensão e uma fonte corrente. Então, a gente tem que matar elas. Então, lembrar o seguinte, né, galera? Para o TVNAM, fonte de corrente, como você bem já sabe, fonte de corrente, a gente tem que fazer o quê? Matar ela. Como é que eu mato ela? Eu abro o circuito. Então, eu tenho que substituir ela por um circuito aberto. E a fonte de tensão, eu vou ter que substituir ela por um curto-circuito.
Então, sempre que a gente quer calcular a resistência ou o circuito de Thevenin equivalente, eu tenho que, na fonte corrente, deixar em circuito aberto e na fonte de tensão fazer um curto-circuito. Então, redesenhando esse circuito para a gente, ficaria uma coisa mais ou menos assim, né? Então, eu tenho aqui a minha fonte corrente que vai virar um curto, tenho aquela resistência aqui em cima, certo? E, obviamente, aqui eu teria outra resistência. A fonte de tensão, vamos deixar ela em curto-circuito. A fonte corrente, perdão, aqui foi curto-circuito, mas ela vai estar aberta, né? Então, aqui aberta, aberta. Vamos fechar aqui, certo? Fechando aqui essa parte do circuito. Aqui aquela outra resistência. Obviamente, aqui nos pontos C e D, eu vou abrir o meu circuito. Então, esse circuito aqui está aberto nos pontos C e D. E eu quero calcular a resistência de Thevenin visto por esse ponto aqui do circuito. Beleza? Os valores já coloquei aqui em cima para nos ajudar. Então, aqui vale 100, aqui vale 100 também, e aqui vale 100 também. E aquele resistor de 50 ele foi embora. Então, obviamente, né, galera, quando eu olhar para esse circuito aqui, o caminho que eu vou ter aqui para a resistência de Thevenin seriam só esses resistores de 100. Esse cara deixa de funcionar porque o circuito está aberto, beleza? Então, realmente, a nossa resistência aqui de Thevenin, ela tem que ser dada por quem? 100 mais 100 em série, teria que ser uma resistência de 200 ohms. Então, somando esse cara de 100 com esse de 100, eu vou ter uma resistência de Thevenin de 200 ohms aqui para gente. Belezinha? Tranquilo? Então, basicamente, seria isso aqui. E ele falou para a gente que era de 200 ohms, o que torna esse item o quê? Corretíssimo. Show? Segundo passo, a corrente 2 é igual a 120 mA. Galera, né, então eu teria que resolver esse circuitozinho aqui para achar essa corrente I2 que ele está pedindo aqui para mim, certo? Ou seja, esse I2. Você tem várias maneiras de resolver esse circuito. Você pode usar a lei de Kirchhoff das tensões, lei de Kirchhoff dos nós, superposição, circuito de Thevenin, enfim. Galera, o jeito mais simples que eu achei de resolver esse circuito seria fazer aqui a superposição, ou seja, fazer a técnica da superposição. Por quê, Facina? Por que você quer usar essa técnica? Porque, galera, eu tenho uma fonte de corrente e eu tenho uma fonte de tensão. Então, eu posso matar uma, ver qual é a contribuição da fonte de tensão, calcular essa contribuição, depois matar a fonte de tensão, calcular a contribuição da fonte de corrente, e aí depois achar a resposta total do meu circuito. E você vai ver que desse jeito, se fosse por esse caminho, para os outros itens que ele pediu aqui, ficaria muito mais simples de você resolver, beleza? Então, basicamente, seria o seguinte, eu vou usar o teorema aqui da superposição. Ora, se eu vou usar o teorema da superposição, então eu tenho duas situações que podem acontecer aqui. Primeiro que eu vou dizer que a fonte de corrente ela vai estar aberta, né? Ou seja, ela vai ser um circuito aberto. E agora eu vou ver então a contribuição apenas de quem? Apenas da minha fonte de tensão. Então está aqui aquele resistor de 100, beleza? Vou redesenhar aqui o circuito para você. Aqui, a minha fonte de tensão de 20, a fonte corrente vai estar aberta, beleza? Então, fecho aqui o meu circuito. E, obviamente, né, galera, como eu estou resolvendo agora o circuito, aquele resistor de 50, ele volta aqui para a nossa conta, né? Obviamente, ele tem que aparecer aqui de novo, beleza? Porque eu não estou calculando nada de Thevenin de novo, por enquanto. Então, aqui 100, aqui é 100 também, né? E aqui eu tenho a minha DDP de 20 volts, né? A minha tensão de 20 volts. Galera, então tá bom. Agora eu vou calcular qual é, então, a contribuição daquela fonte VF de 20 volts. O circuito ficou muito fácil, né? Perceba que agora esse cara de 100 não funciona mais aqui para mim, beleza? Então ele não funciona mais. Eu só teria que calcular, então, o seguinte. Quem é essa corrente I2 que está aqui, né? Ou seja, a corrente que está nesse circuitinho bem simples, eu vou chamar ela de I2', porque ela não é o I2 total. Perceba que eu anulei a fonte de corrente, certo? Então, quem que seria esse I2? Esse I2 deveria ser os 20 volts dividido pela resistência equivalente, que eu vejo ali que seria de 250, né? Galera, corta. Isso aqui seria, por exemplo, né, 200 dividido por 25, certo? Isso aqui vai dar para a gente 80 miliamperes. Beleza? Né? Porque ficaria 2 dividido por 25. Então, seria mais ou menos você fazer 4 vezes 4, daria 8, né? Porque lembra que no nosso concurso a gente não tem calculador, isso aqui vai dar 80 miliamperes. Então, tá bom, já achei o resultado aqui da fonte de corrente, beleza? E agora eu vou fazer a contribuição da fonte de tensão,
beleza? Ou seja, agora eu vou perdão, fonte de corrente, vou anular a fonte de tensão e vou calcular para a fonte de corrente. Então, galera, vou desenhar aqui do lado essa continuação, seria 2 aqui agora, ó. Então, 2. Eu vou botar a fonte de tensão, certo? Em curto, certo? É isso que a gente vai fazer. Então, como é que ficaria o meu circuito agora, né? Meu circuito fica uma coisa parecida com isso aqui, ó. Olha como vai ficar o meu circuito. Então, eu tenho aquele resistor aqui de 100, beleza? Agora aqui, fechando, eu tenho de novo aquele de 100. Vou ter aquele de 100 aqui também. Vou ter aquele de 50, deixa eu trazer ele um pouquinho mais para cá, aqui também. E o meu circuito fecha aqui, ó. Beleza? Vai, Facina, como assim? Calma aí, galera, deixa eu fechar ele aqui pra gente. Pronto, beleza, beleza. Então aqui é 100, aqui é 100 também, aqui é 50 e tu não vai esquecer para mim que aqui, ó, eu vou ter a minha fonte de corrente, certo? De 100 miliamperes. Beleza? É isso que está acontecendo nesse circuito. Perceba que agora a sua fonte de tensão ela está em curto-circuito. Eu curto-circuitei ela, então é assim que fica esse circuito equivalente aqui para a gente. Beleza? Tá bom. O que vai acontecer, galera? Obviamente, essa corrente de 100 ela vai ser dividida para esse resistor de 100 e para esse resistor aqui que eles estão em série, formando um resistor de 150 ohms. E aí dá para a gente fazer aqui da forma que você quiser, o jeito mais fácil que eu acho é eu perceber que, pô, é como se esse cara fosse um múltiplo de 2, né? Esse cara aqui seria 2 e esse cara aqui seria 3, né? É só eu pegar 150, dividir por 50 nos dois casos, ficaria aqui 2 e aqui ficaria 3. Então eu sei que aqui passa 3x e aqui passa 2x de corrente. Então é isso que eu vou fazer aqui agora. Então eu sei que esse cara aqui passa 3x, aqui passa 2x, a ideia de proporção de corrente. Então eu poderia dizer que 3x mais 5x, né? Botei 50, né? Isso aqui daria 100 miliamperes. Então, obviamente, né, galera, a gente vai descobrir que aqui eu já estava te dando a resposta, né, que é 2. Então, isso aqui ficaria x igual a 20. Beleza, se o x é igual a 20, então esse cara aqui, que é o I2 duas linhas, certo? O meu I2 duas linhas, deveria ser 2 vezes 20, totalizando 40 miliamperes, então, que passa naquele ramozinho. Resultado, galera, então agora eu vou somar as contribuições do meu primeiro caso, que seria o I2 linha, mais o I2 duas linhas. Resultado, eu achei que o primeiro dava 80 e o segundo aqui dá 40. Então, o meu resultado é 80 mais 40. Então, o meu I2 tem que ser 120 miliamperes. Belezinha, então, tá aqui a determinação. Vamos ver o que o Cesbras falou para a gente. Ele falou a corrente 2 é igual a 120 miliamperes. Perfeito, é isso que está acontecendo no seu circuito. Belezinha? Vamos lá, 55. Ao se modelar o circuito apresentado pela lei de Kirchhoff dos nós, então aqui ele está somando correntes, obtém-se a equação a seguir, cuja solução permite encontrar o valor da tensão no nó VA. Galera, aqui você tem que ser safo na hora do seu concurso, certo? Porque, olha só, se você olhar, eu tenho sempre que somar correntes. Então, a lei de Kirchhoff dos nós é o somatório das correntes em um certo ponto tem que dar zero. Se você perceber, aqui já tem um erro, porque ele está fazendo que a DDP, ou seja, uma tensão aqui é volts e aqui é ampere. Volt menos ampere. Galera, isso aqui já está errado logo de cara. Você não tem que fazer essa lei dos nós aqui não para provar se é verdade. Perceba que F sobre R1 não é uma coisa conhecida, certo? Você está fazendo ampere por ohm. Isso não é volt, certo? Isso também não é ampere. Então, perceba que né, você já poderia matar essa equação aqui direto só percebendo essa incongruência aqui na sua equação. Mata ela aqui. Beleza? Então, não vou nem tecer, nem não vou nem montar essa equação, porque a gente não pode perder tempo com isso. Agora vamos lá para o 56. Olha como é importante se você tivesse adotado esse método que eu falei para você. Se o resistor R4 for retirado do circuito, ficando em aberto, a conexão entre os nós C e D, a tensão equivalente de TVNAN. Então, olha só, agora ele está pedindo para você calcular a tensão de TVNAN no circuito. Beleza? A esquerda dos pontos C e D será igual a 30 volts. Então, galera, olha só. Se você olhar do jeito que a gente resolveu o nosso circuito, o item 56 aqui, ele estaria muito fácil. Por quê? Porque só bastaria agora eu voltar para esses dois equivalentes que eu fiz aqui para você. Ó. Por exemplo, pego esse cara, que é esse cara aqui que eu estou selecionando para você, que é quando a fonte corrente,
certo? Tá morta. Então, ó, vou colar ele aqui para você, ó. O que que vai acontecer agora? Qual que vai ser a diferença aqui para gente? A diferença é que agora eu vou cancelar esse cara aqui, ó, vou tirar esse 2, vou abrir o circuito nessa região e agora eu vou achar a tensão de TVNAN para esse ponto, só que ela vai ser a nossa primeira tensão de TVNAN. Olha como ficou fácil, por quê? O circuito já está aberto, você já sabe que a primeira contribuição da fonte de tensão tem que ser o próprio 20 volts. Então tá bom, já determinei o primeiro. E olha como ficou fácil. Pega esse segundo circuito aqui de novo, ó, vou selecionar ele aqui para você. Beleza? Olha que eu não vou gastar nem 20 segundos para fazer esse item aqui para você. A gente gastou um tempinho a mais no primeiro, obviamente, mas aqui no segundo você mataria esse cara bem tranquilo, olha só. Então tá aqui, essa é a segunda parte. Você veria de novo, né? Vamos apagar isso aqui, beleza? Você vai abrir o seu circuito bem aqui, ó, certo? E o que que aconteceria? Você abriu o seu circuito, então você quer a contribuição de tensão aqui da fonte de corrente para o segundo aqui do TVNAN. Ficou fácil, né, galera? Ou seja, é só a tensão que está sobre esse resistorzinho aqui, ó. Tem que calcular esse cara. Ora, se a minha corrente passa por aqui, eu sei que isso aqui tem que ser quem? Tem que ser os 100 miliamperes vezes 100, ou seja, fazer V igual a R vezes I. Então tá fácil, né? Então isso aqui ficou como? Esse V2 aqui de TVNAN, olha só, ele tem que ser quem? 100 miliampere vezes 100, isso aqui vai dar para a gente 10 volts. Então, de novo, a contribuição total desse circuito, né, o V de TVNAN desse circuito tem que ser quem? Tem que ser 10, né, na verdade tem que ser o primeiro V de TVNAN que a gente calculou, mais o segundo V de TVNAN. Isso aqui ficaria 20 mais 10, ou seja, o V de TVNAN desse circuito realmente tem que dar quanto? Tem que dar os 30 volts que ele falou aí pra gente. Beleza, galera? Olha que show. Matamos esse item aqui rapidaço. Só de tu já ter feito isso aqui, ó. Certo. Belezinha? E olha só, considerando-se o princípio da superposição, pode ser utilizado para avaliar separadamente o efeito de uma das fontes, desativando-se uma e outra, é correto afirmar que o valor da corrente 2, devido apenas ao efeito da tensão VF, ou seja, ele quer saber apenas a contribuição VF, é igual a 40. Tu já calculou isso comigo, a contribuição dele é de 80, então esse item aqui está errado. Percebe então que a gente só gastou efetivamente um tempo no item 54, nos demais itens a nossa resolução já matava o restante dos itens. Belezinha, galera? Show de bola, né? Agora vamos para a última parte aqui, que é esse circuitinho que a gente tem aqui. Eu também já coloquei lá embaixo para a gente poder discutir. Ele fala aqui o seguinte: com relação ao circuito precedente, que utiliza um indutor e um resistor, em que V é de T é a tensão de entrada e VS é a tensão de saída, julgue os próximos itens. Então, galera, atenção nisso aqui, ó. Você quer a tensão na saída desse resistor R aqui, né? E aí a primeira pergunta que ele fala para você é o seguinte: o circuito apresentado corresponde a um filtro do tipo passa-baixa de primeira ordem. Galera, então é interessante você perceber o seguinte também, né, no seu concurso, que se ele falou de um filtro de primeira ordem, isso está correto. Por quê? Porque você só tem um elemento aqui que tem frequência, que é somente um indutor. Se você tivesse dois indutores, ou um indutor e um capacitor, seria um filtro de segunda ordem, certo? Quanto mais elementos dependentes de frequência que você tiver, vai aumentar a ordem do seu filtro, certo? Isso é importante comentar aqui para você. Segundo ponto agora, né, galera, a gente entender se ele é um passa abaixo ou ele é um passa faixa, um passa baixo, um passa tudo, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço a análise aqui? Galera, então, geralmente, como é que a gente faz esse tipo de coisa, né? No item 58, eu vou ter que analisar a impedância aqui do indutor, JL, certo? O que que eu faço? Eu tenho que pensar o seguinte: o meu JL, ele pode atuar em duas regiões, ou mais de uma. Eu posso ter quando esse ômega ele tende para o infinito, isso aqui me daria altas frequências, e eu tenho que ver quando esse ômega aqui ele tende a zero, que seria o quê? Baixas frequências. Eu tenho que fazer essa análise aqui para a minha impedância e ver como o circuito se comporta nessas duas situações, certo? Dependendo de como o circuito se comportar, eu vou saber se ele é um filtro passa alta, passa baixa, passa faixa e assim por diante. Obviamente, né, galera, que se você estiver treinando, estudando para concurso, você já não teria que nem estar fazendo isso aqui, já teria que estar de cabeça esse circuito aqui para você. Mas o ponto é, vamos treinar isso aqui. Olha só, se o meu ômega, então olha só, vou começar aqui do lado, ó. Se o meu ômega ele for para infinito, significa dizer que a minha resistência, a minha impedância naquele ponto ela é muito grande, ou seja, ela praticamente, né, ela é tão grande quanto se queira que é como se funcionasse um circuito aberto.
Se é um circuito aberto, ele funciona uma coisa mais ou menos assim, ó, o circuito aqui está aberto, aqui está a minha resistência, e aqui eu fecharia o meu circuito, beleza? O problema é que aquela tensão VE de T, ela não vai chegar nessa VS de T. Por quê? Porque o meu circuito está aberto, a corrente que passa pelo circuito aqui vai ter que ser zero, obviamente, então quer dizer que não vai chegar o quê? Não vai chegar corrente lá para aquele resistor, então eu não vou conseguir medir essa tensão VS de T em cima desse resistor. Se eu não vou conseguir, galera, perceba que então que esse circuito está filtrando, ele está não deixando passar o quê? Altas frequências. Então, obviamente, aqui ele não é um filtro passa alta, beleza? Ou seja, ele não é um filtro passa alta. Agora, se você analisar comigo o segundo caso, qual é o segundo caso? Quando o meu ômega, ou seja, o meu ômega, ele vai tender a zero, ou seja, ele vai estar em baixas frequências. Se ele está em baixas frequências, quer dizer que essa impedância praticamente é nula. Então, isso a gente pode substituir por quem? Por um fio, ou seja, a gente vai substituir por um curto. É como se a gente estivesse substituindo por um curto. Então, galera, o que vai acontecer? O que eu estou vendo agora no meu circuito é uma coisa parecida com isso aqui, né? Então tá, se eu estou vendo uma coisa parecida com isso aqui, ó, tá aqui a tensão VS e aqui vai estar a minha tensão VE. A minha corrente elétrica eu vou conseguir chegar naquele resistor, então o que está medindo é que a tensão VE é exatamente a tensão VS. Se eu fosse fazer a função transferência desse filtro, perceba que é a saída sobre a entrada, isso aqui vai dar 1. Então, realmente está passando corrente, eu estou medindo alguma coisa. Então, cara, eu estou deixando passar baixas frequências. Então, esse cara realmente ele é um quê? Um passa baixo. Então, perceba que lá nesse gabarito você deveria marcar o quê? Correto. Mas, obviamente, né, galera, esse circuito aqui ele é um circuito muito característico. Você já deveria perceber que ele era um filtro passa baixo e já marcar certo sem fazer essa análise aqui. Lógico que teve dúvida, vai lá e faz na hora da prova. Agora, galera, 59 também é um item que a gente está resolvendo aqui. Lógico, eu vou resolver ele para você por completo, mas também é um item que você já deveria bater o olho e já marcar errado. Por quê, galera? Perceba que a expressão VS de T, para uma entrada, né, de um degrau unitário, que ele mostrou aqui para você, certo? Vai ser um degrau unitário, corresponde à resposta ao circuito, né? Galera, isso aqui já está errado logo de cara, porque você percebe que não tem a condição em regime permanente. Ou seja, como assim? Se, né, eu tenho uma fonte de tensão que é um degrau unitário, esse cara tem duas etapas, ele tem uma parte que é a transiente e a parte que é o permanente. Significa dizer o seguinte, aquele indutor que está aqui, ele não me disse nada, não me disse se tem corrente no início, corrente no final, enfim, não me deu nenhuma notícia. Mas o ponto é que depois que esse circuito entrar em regime permanente, eu sei que esse indutor ele vai se comportar como um curto-circuito e a tensão, né, ou seja, o que eu tenho que medir, a corrente elétrica teria que ser quem? Teria que ser VE sobre R. E perceba que se eu botar o T igual a zero aqui nesse circuito, eu vou medir VE, certo? Eu não vou estar medindo, né? Ou seja, a tensão nesse capacitor não tem nenhum resistor aqui multiplicando, certo? Ou seja, você já sabe que já está alguma coisa aqui meio estranha para cá, beleza? Mas tudo bem, vamos medir isso aqui, vamos ver, na verdade deveria aparecer aqui também um VE, que a gente vai entender que a função degrau unitária ela tem umas condições para existir, certo? Isso aqui deveria ser alguma coisa parecida com isso, vamos achar essa expressão aqui, beleza? Mas só para você entender, lógico que se você estiver aí tinindo em circuitos elétricos aí para os seus concursos, você deveria já estar pegando essa ideia muito tranquilo. Mas se você não pegou, você está estudando, vamos lá, como é que deveria resolver esse circuito, né? Obviamente, galera, o jeito que eu vou resolver aqui não seria o jeito mais adequado para você fazer na hora da prova, porque você gastar muito tempo. Não, ou se você tiver muita prática, tá tranquilo. Que seria o seguinte, olha só. Então eu tenho o seguinte, o meu circuito, ele é quem? Ele é esse cara aqui, né? Vou usar ele aqui como exemplo para a gente ganhar um espacinho. Então eu teria o seguinte, esse VE, ele vai ter que ser multiplicado por um degrau unitário, beleza? E eu vou aplicar a lei de Kirchhoff das tensões aqui dentro desse circuito, que essa vai ser a nossa corrente de T aqui durante um certo período, né? E depois eu vou calcular, quando achar esse I de T, a tensão nesse resistor R, que é o VE, o VS de T que ele chamou aí para você. Aí, galera, a primeira coisa que a gente tem que entender, que nem eu falei para você, o Sebrasp, né, ele não me deu as condições iniciais desse circuito. Então, eu vou admitir que o I de zero menos, que é antes de ter, né, ou seja, ter igual a zero, tem que ser igual ao I de zero mais, porque a corrente no meu indutor não varia bruscamente. E eu vou chamar essa condição inicial de zero. E depois a gente testa se ela for zero, se ela não for, o que vai dar se a gente acha o que o Sebrasp deu para a gente, beleza?
E outra coisa que você tem que lembrar também comigo é que a função degrau, ela, ela tem uma premissa de funcionamento. O meu, a minha função degrau ela vai valer 1 se o meu t for maior do que zero, e ela vai valer 0 se o meu t for menor do que zero, beleza? Então perceba que tem que ter alguma relação aqui dessa função degrau. Montando as leis de Kirchhoff, eu teria então o seguinte, que a tensão, vou chamar de VL, no meu indutor, mais a tensão no meu resistor, ela tem que ser igual à tensão VE que ele deu, vezes a função degrau unitário. Beleza? Então, o que acontece? Eu estou somando aqui, estou fazendo a lei das tensões aqui, das malhas para gente, nesse cara aqui. Então, eu tenho VE, eu tenho a tensão no indutor e eu tenho a tensão no resistor. Galera, aí você já percebe o seguinte, eu vou querer calcular a resposta para esse circuito nessa condição, para um t maior do que zero. Beleza? Por quê? Porque se o t for menor do que zero, eu vou zerar esse cara, então é como se fosse um circuito sem fonte, ou seja, é um circuito RL excitado normalmente, então ele precisaria ter uma condição inicial aí. Perceba então que essa não seria uma condição ideal aqui para o circuito. Então a gente vai calcular para t maior do que zero. E quando o t é maior do que zero, eu já posso vir aqui e substituir essa função degrau para 1. Né? Ou seja, eu posso, depois a gente vai ajeitar isso aqui para ter maior do que zero. Beleza? Então tá. Galera, tensão no indutor, L di dt, ou seja, a derivada da minha corrente em relação ao tempo, mais tensão no resistor tem que ser quem? Tem que ser R vezes um certo I, vou botar aqui por enquanto, isso tem que ser igual a VE. Vamos isolar essas variáveis e ficaria uma coisa mais ou menos assim, ó. di dt, beleza, di dt, isso é igual a VE menos R vezes I. Para deixar um pouco aqui com aquela cara da resposta do indutor, né, a resposta do transiente, eu vou colocar esse R em evidência e vou passar essa indutância aqui dividindo, né, a nossa indutância dividindo. Então deveria ser quem? DI. Vou colocar o R em evidência, vou passar o L dividindo, isso aqui ficaria VE menos I dt. Beleza? Tá bom. E agora? Galera, agora eu vou trocar um sinal, vou colocar o quê? Vou pegar esse cara que está aqui dentro e vou colocar para fora para parecer aquele menos, né, na nossa resposta de decaimento daquela descarga do indutor, beleza? Então isso aqui ficaria o seguinte, e obviamente, né, galera, eu vou pegar esse termo que está aqui, ó, e vou passar ele dividindo já com o sinal trocar. Vê se você concorda comigo, senão você faz devagarzinho no seu caderno, que seria o seguinte, DI dividido, olha só, por quem? Por I menos VE, certo? Isso aqui tem que ser igual a menos R sobre L dt. Beleza, galera? Então tá aqui. Essa vai ser a nossa resposta aqui. Lógico que aqui é uma equação, uma ideal de primeiro grau. Vamos integrar dos dois lados, ou seja, eu vou integrar isso aqui de 1 e 0, que é a nossa condição inicial, até o i em regime final, certo? E, obviamente, do outro lado tem que ser de 0 a t, porque é onde a minha função degrau está existindo, beleza? Tem que integrar em relação ao tempo. Galera, isso aqui é uma integral conhecida de vocês, isso aqui tem que ser ln de i menos v aplicada de 0 até i, e do outro lado tem que ser, obviamente, menos RL é uma constante, sai da minha integral, vezes o tempo, aplicando de 0 a t, não vou fazer essa conta, já vai dar t direto, beleza? Só, galera, eu tenho que abrir esse termo aqui para tu entender uma coisa que é importante que eu vou te relembrar, beleza? Vou abrir esse termo aqui, como é que vai ficar? Vou continuar ele aqui. Ficaria assim, ó, ln de quem? I menos VE. E, galera, tá sobrando um erro aqui, né? Tem que dividir por R, já que eu coloquei em evidência aqui, né? Faltou dividir por R aqui, perdão. Agora que eu me toquei. Então, dividir por R aqui, beleza, porque eu coloquei em evidência, né? Então, VE dividido por R, beleza? Isso aqui, menos ln de I0 menos VE sobre R. Isso tem que ser menos RL por vezes T. Beleza? Tá bom. E agora? Vou voltar essa propriedade do log ali para a divisão. Então, isso aqui ficaria ln de quem? De I menos VE sobre R dividido por quem? Também por I, 0, né? Menos VE sobre R. E isso tem que ser igual a menos R vezes L vezes T. O que eu vou fazer agora? Aplicar a exponenciação dos dois lados e já vou passar, olha só, esse termo aqui de baixo multiplicando. Resultado, eu vou ficar com o seguinte, ó,
o meu I menos o meu VE sobre R. Isso tem que ser igual a exponencial de menos RL vezes T, que multiplica o I0 menos o VE sobre R. Beleza? Passo agora esse VE sobre R para o outro lado. E esse cara agora é dependente da variável tempo. Então, vou botar ali I de t. Beleza? Então, isso aqui seria um I de t. Isso é igual a VE sobre R, certo? Mais E elevado a menos R sobre L vezes t, de 0 menos VE sobre R. Beleza, galera? Então tá aqui. Essa aqui seria a corrente elétrica I de T que está passando naquela situação, certo? Do seu sistema. Só, galera, o que eu quero te atentar é o seguinte, olha só, vou até tirar essa parte vermelha aqui de dentro, beleza? E, ó, que nem eu comentei para você, essa parte aqui para você do seu circuito é o que a gente chama de resposta estacionária, ou seja, é o momento que o meu circuito já está assumindo, porque eu vou assumir que o T ele é muito grande. Quando eu pegar esse termo aqui, ele vai para zero, certo? Ou seja, não tem mais corrente lá dentro do indutor, já descarregou tudo que ele pode, vai ter só o termo em regime permanente, ou seja, o termo estacionário, beleza? E esse cara que está aqui, ó, se você reparar, esse é o cara em regime transiente, ou seja, quando eu estou analisando a descarga do teu indutor. Belezinha? Só que, obviamente, né, galera, não foi isso que o Sebrasp te pediu. Ele pediu para você calcular a tensão naquele resistor para a resposta ao degrau. E aí, o que acontece? Você percebe que sobrou esse zero aqui, ó. Se eu tirar esse zero, se ele for zero, não muda em nada na minha resposta, certo? Você vai ver que ele deveria aparecer lá em cima e já está muito diferente do que o Sebrasp te propôs, né? Mas vamos calcular. Como é que seria, então, o VS de T? O VS de T tem que ser o R vezes o I de T, e eu vou considerar o I0 como sendo zero, porque ele não falou nada disso para a gente, certo? Só para facilitar nossas contas. Então, o resultado seria o seguinte, VS, olha o que vai acontecer de T, tem que ser R que multiplica quem? VE sobre R, certo? Mais quem? E elevado a menos R sobre L vezes T. Isso, I0 eu chamei de zero, vou deixar aqui para você, menos o VE sobre R. Beleza? Então tá bom. Quando eu faço a distributiva, você percebe que esse R corta com esse R aqui de fora. Esse VE eu posso colocar em evidência, então você teria que o VS de T, ele deveria ser quem? Tem que ser VE, que multiplica 1, esse menos vem aqui, elevado, né? Então, a menos R vezes L vezes T, certo? E isso aqui, ó, para quem? Obviamente, a gente calculou para um t maior do que zero. Se eu quero voltar a função degrau para a minha função, eu posso trocar essa condição de t maior que zero pela função u de t. Não tem problema, é assim que a gente faz. Então, a gente fala que o vs de t tem que ser o ve que multiplica o u de t, que multiplica 1 menos e elevado a r sobre l vezes t. Então, essa deveria ser a resposta ao degrau dessa funçãozinha que ele deu para a gente aqui. E você vê que não tem nada a ver com o que ele escreveu aqui para você. Olha a resposta que ele deu aqui para você, não aparece nem o VE, só aparece o de t e aparece a exponencial. Por isso esse item está errado. Beleza, galera? Logicamente, que nem eu falei para você, não seria o jeito mais legal de você resolver essa questão. O ideal é que você chegasse já na prova sabendo que existe, né, uma resposta característica do tipo assim, eu sei que essa corrente é no tempo infinito, né? Ou seja, aquela famosa equação que aparece aí nos livros de circuitos elétricos, mais quem? Né? Uma exponencial de menos RL, porque a resposta transitória padrão de um circuito RL. Isso aqui deveria ser a corrente no instante zero menos a corrente no infinito, né? Ou seja, mais ou menos isso que você tinha que levar para a sua prova, para você saber. Basicamente, se você já soubesse se aplicasse na sua equação, você já matava direto esse exercício. Lógico que aqui eu quis demonstrar aqui para você saber como as coisas funcionam. Beleza, galera? Até mais. Valeu, obrigado aí. Depois a gente continua corrigindo outras provas. Até mais.